meu bem, que bom que você chegou. Vem, senta aqui pertinho, tá bom? Aí, espero que você tenha um tempinho para ouvir essa velha de 79 anos. Sabe, eu tenho tanta coisa guardada aqui dentro, um monte de história para contar. Às vezes dói lembrar, viu? Mas eu preciso botar para fora. Que alívio ter você aqui para me escutar. Foram anos que me fizeram ser quem eu sou. Me quebraram e me fizeram ficar de pé de novo. Teve dias escuros, noites que não acabavam mais. Se prepara, meu bem. Não é uma história fácil de ouvir, não. Foi numa tarde de chuva forte, daquelas que parece que vai levar tudo embora. Eu estava em casa sozinha com meus irmãos, como sempre ficávamos. A chuva caía pesada no telhado de palha da nossa casinha, e a água começou a entrar pelos cantos. Eu, com apenas 12 anos, corria de um lado para o outro tentando pôr as panelas embaixo das goteiras, enquanto meus irmãozinhos, assustados, se amontoavam num canto da sala. Foi nesse dia que ouvi o choro mais desesperado da minha irmãzinha Aurora, a caçulinha de apenas 3 anos. Ela tremia de frio, coitadinha, com aqueles olhinhos grandes me olhando como se eu pudesse fazer a chuva parar. E sabe o que mais doía? Minha mãe não estava lá. De novo. Ela nunca estava. Elizabeth, minha mãe, trabalhava na casa dos ricos, lavando, passando, cozinhando. Voltava tarde, cansada, com aquele olhar vazio que eu nunca entendi direito quando era criança. Agora que sou velha, acho que começo a entender. Mas naquela tarde de chuva, o que eu sabia era que tinha 6 irmãos para cuidar e que, mais uma vez, estava tudo nas minhas costas. A casa onde a gente morava mal podia ser chamada de casa. Era um barraco de barro, com chão de terra batida que virava lama quando chovia muito. Não tinha luz elétrica. A gente usava lamparina e vela. As paredes tinham frestas que deixavam o vento entrar. E o telhado, meu Deus, aquele telhado de palha que mais parecia uma peneira quando vinha chuva forte. Eu lembro como se fosse hoje do cheirinho das panelas se enchendo com a água da chuva, misturado com o cheiro de terra molhada. Um cheiro que me persegue até hoje, sabia? Às vezes acordo de madrugada sentindo esse cheiro, suando frio, pensando que tenho que correr para salvar meus irmãozinhos da enchente. Naquela noite, a pequena Aurora ficou doente. A febre subiu tanto que eu fiquei com medo, muito medo mesmo. Eu não sabia o que fazer, não tinha remédio em casa, não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha como chamar um médico. O pai? Ah, meu pai! Antônio era só um nome, uma lembrança fraca que eu tinha. Ele foi embora quando eu era pequena. Deixou a mãe com aquele monte de filho para criar. Nunca mais apareceu, nem para saber se a gente estava vivo ou morto. Passei a noite inteira acordada, dando banho de pano molhado em Aurora para baixar a febre, como a vizinha tinha me ensinado uma vez. Rezava baixinho, pedindo para todos os santos que não deixassem minha irmãzinha morrer. Os outros, coitadinhos, dormiam amontoados num canto, sem saber da gravidade da situação. Quando o dia começou a nascer, a mãe chegou. Tinha ficado na casa dos patrões por causa da chuva, disse ela. Eu mostrei Aurora, ardendo em febre, e foi a única vez que vi minha mãe realmente desesperada. Ela pegou a menina no colo, embrulhou num pano velho e saiu correndo na direção da cidade. Nessa época, a gente morava num lugarejo afastado, uns 5 quilômetros da cidade mais próxima. Não tinha condução, era tudo a pé mesmo. Fiquei em casa cuidando dos outros, o coração na mão, esperando notícias. Foi um dia que parecia não acabar nunca. Só no fim da tarde a mãe voltou, sozinha. Quando perguntei por Aurora, ela desviou o olhar e disse que tinha deixado a menina no hospital. Mas tinha algo estranho no jeito dela falar, algo que uma criança de 12 anos talvez não percebesse, mas que ficou gravado na minha memória. Dias se passaram e Aurora não voltava. A mãe dizia que ela estava internada, que estava melhorando,
mas que precisava ficar lá. Depois de 2 semanas, ela finalmente nos contou. A Aurora foi morar com uma família que pode cuidar dela melhor do que a gente. Que foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Como assim? Minha irmãzinha, aquela que eu embalava para dormir todas as noites, que eu dava banho, que eu penteava os cabelinhos cacheados, tinha sido dada? Como se fosse um animalzinho que a gente não pode mais criar? Sabe, meu bem, hoje eu tenho 79 anos e ainda sinto a dor daquele dia. Foi a primeira grande ferida da minha alma. Uma ferida que nunca cicatrizou direito. Eu chorei tanto, tanto, que achei que ia secar por dentro. Perguntei à mãe como ela pôde fazer isso, e ela só respondeu: "Um dia você vai entender, Madalena." Eu não entendia. Como uma mãe podia dar uma filha? Como podia separar irmãos? E por que justo Aurora? Será que porque ela era a mais bonita de todos nós, com aqueles olhos grandes e aquele cabelo cacheado que parecia de boneca? Será que porque alguém importante tinha se encantado com ela e oferecido dinheiro? Ah, meu querido, eu passei anos da minha vida com essas perguntas martelando na minha cabeça. Anos procurando respostas que não vinham. A mãe se fechou depois disso. Nunca mais falou de Aurora. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas eu não esqueci. Não podia esquecer. Toda noite antes de dormir, eu rezava por ela, onde quer que ela estivesse. Imaginava como seria sua vida, se estaria bem, se teria comida, se teria carinho. Será que as pessoas que a levaram eram boas com ela? Será que falavam da gente pra ela? Ou será que... Ai, meu Deus! Será que tinham dito a ela que a gente tinha morrido? Ou pior, que a gente não a queria mais? Esse pensamento me torturava. Os anos foram passando e a vida continuou dura como sempre. A mãe trabalhando nas casas dos ricos, eu cuidando dos meus outros irmãos. Não tive infância, não tive adolescência. Quando dei por mim, já era uma mulher, com as mãos calejadas e o coração cheio de cicatrizes. Mas por mais difícil que fosse, eu tinha um sonho, uma missão de vida. Encontrar minha irmã Aurora. Saber o que tinha acontecido com ela. Olhar nos olhos dela e dizer que nunca a esqueci, que sempre a amei, que não fui eu quem a abandonou. Sabe, meu bem, tem certas dores na vida que a gente aprende a carregar. Elas não somem, mas a gente fica mais forte. Foi o que aconteceu comigo. Eu cresci, me tornei uma mulher forte, decidida. Criei meus irmãos o melhor que pude. E quando eles já estavam grandinhos, comecei minha busca. Não foi fácil. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha esses recursos todos que vocês têm hoje. Era tudo na base da conversa, de procurar informação aqui e ali, de pedir ajuda a conhecidos. Num dia de domingo eu estava na igreja, rezando como sempre fazia, quando ouvi 2 senhoras conversando sobre uma moça chamada Verônica, filha adotiva de uma família rica da cidade vizinha. Algo no meu coração disparou. Não sei explicar, mas senti que podia ser ela, minha Aurora. Ah, meu querido, como o coração da gente sabe das coisas, como ele nos guia quando a gente menos espera. Você que está me ouvindo agora, me acompanhando nessa história tão dolorida, se você tiver um sonho, uma esperança, não larga dele não. A vida é dura com a gente, mas sempre deixa uma frestinha de luz para nos guiar. Foi essa frestinha que eu segui por todos esses anos, procurando minha irmãzinha perdida. Sabe o que é mais engraçado? Quanto mais eu conto essa história, mais eu percebo o quanto ela moldou quem eu sou. Todas as escolhas que fiz, todos os caminhos que segui, tudo sempre foi pensando nela, em Aurora. Como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele dia de chuva, naquela febre, naquela despedida que eu nem sabia que era despedida.
E talvez seja por isso que eu estou aqui hoje, contando tudo isso para você. Porque algumas histórias precisam ser contadas, alguns segredos precisam vir à luz. Não para gerar mais dor, mas para curar feridas antigas que nunca cicatrizaram direito. Se você puder ficar comigo até o fim dessa história, eu agradeço de coração. Não é todo dia que uma velha de 79 anos tem a chance de botar pra fora o que guardou uma vida inteira. E olha que ainda tem muita coisa pra contar, viu? Muita coisa mesmo. Passei a noite inteira acordada, dando banho de pano molhado em Aurora pra baixar a febre, como a vizinha tinha me ensinado uma vez. Rezava baixinho, pedindo pra todos os santos que não deixassem minha irmãzinha morrer. Os outros, coitadinhos, dormiam amontoados num canto, sem saber da gravidade da situação. Quando o dia começou a nascer, a mãe chegou. Tinha ficado na casa dos patrões por causa da chuva, disse ela. Eu mostrei Aurora, ardendo em febre, e foi a única vez que vi minha mãe realmente desesperada. Ela pegou a menina no colo, embrulhou num pano velho e saiu correndo na direção da cidade. Nessa época, a gente morava num lugarejo afastado, uns 5 quilômetros da cidade mais próxima. Não tinha condução, era tudo a pé mesmo. Fiquei em casa cuidando dos outros, o coração na mão, esperando notícias. Foi um dia que parecia não acabar nunca. Só no fim da tarde a mãe voltou, sozinha. Quando perguntei por Aurora, ela desviou o olhar e disse que tinha deixado a menina no hospital. Mas tinha algo estranho no jeito dela falar, algo que uma criança de 12 anos talvez não percebesse, mas que ficou gravado na minha memória. Dias se passaram e Aurora não voltava. A mãe dizia que ela estava internada, que estava melhorando, mas que precisava ficar lá. Depois de 2 semanas, ela finalmente nos contou. A Aurora foi morar com uma família que pode cuidar dela melhor do que a gente. Que foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Como assim? Minha irmãzinha, aquela que eu embalava para dormir todas as noites, que eu dava banho, que eu penteava os cabelinhos cacheados, tinha sido dada? Como se fosse um animalzinho que a gente não pode mais criar? Sabe, meu bem, hoje eu tenho 79 anos. E ainda sinto a dor daquele dia. Foi a primeira grande ferida da minha alma. Uma ferida que nunca cicatrizou direito. Eu chorei tanto, que achei que ia secar por dentro. Perguntei à mãe como ela pôde fazer isso, e ela só respondeu: "Um dia você vai entender, Madalena." Eu não entendia. Como uma mãe podia dar uma filha? Como podia separar irmãos? E por que justo Aurora? Será que porque ela era a mais bonita de todos nós, com aqueles olhos grandes e aquele cabelo cacheado que parecia de boneca? Será que porque alguém importante tinha se encantado com ela e oferecido dinheiro? Os anos foram passando e a vida continuou dura como sempre. A mãe trabalhando nas casas dos ricos, eu cuidando dos meus outros irmãos. Não tive infância, não tive adolescência. Quando dei por mim, já era uma mulher, com as mãos calejadas e o coração cheio de cicatrizes. Olhando assim de longe, parece que a vida era só tristeza. Mas não é verdade, não. A gente tinha momentos de alegria também. Nas noites de lua cheia, quando não estava chovendo, a gente se reunia no terreiro da casa. Eu fazia fogueira pequena, assava batata doce, e a gente contava histórias que a avó tinha ensinado. Era pouco, era simples, mas era nosso. Meus irmãos mais novos foram crescendo. Joaquim, que era 1 ano mais novo que eu, começou a trabalhar na roça. O que vinha depois era o José, que sempre foi quietinho, observador. Depois vinham os gêmeos, João e Manuel, tão parecidos que só eu conseguia diferenciar direito. E por fim, a Conceição, minha única irmã depois que a Aurora partiu. Conceição era a cara da mãe, mesmos olhos, mesmo jeito de andar. Quando completei 18 anos,
Comecei a trabalhar na casa de uma família na cidade. Dona Helena era viúva e tinha 2 filhos já crescidos. Foi meu primeiro trabalho de verdade, com salário e tudo. Lembro da primeira vez que recebi dinheiro nas mãos. Todo meu, fruto do meu trabalho. Corri para casa com ele bem guardado no bolso do vestido. Estava tão orgulhosa. Ia poder ajudar a mãe, comprar comida melhor para os meus irmãos. Mas quando cheguei em casa naquele dia, encontrei minha mãe de cama. Nos últimos anos ela tinha envelhecido rápido demais. O trabalho pesado, a vida difícil, a falta de tudo. Isso vai acabando com a gente. Elizabeth parecia ter 60 anos, mas na verdade nem 40 tinha completado ainda. Mãe, eu disse mostrando o dinheiro. Olha o que eu trouxe. Agora a senhora não precisa mais trabalhar tanto. Ela olhou para mim com aqueles olhos que nunca tiveram muito brilho e disse algo que nunca esqueci. Madalena, você é o esteio dessa família. Sempre foi, desde que nasceu. Eu não entendi direito. Como assim? Um esteio é o que segura a casa, que sustenta as paredes. Como eu podia ser isso desde que nasci? Mas não perguntei, só guardei aquilo dentro de mim. Mais uma coisa para me perguntar durante as noites sem dormir. A doença da mãe foi piorando. O médico da cidade, quando veio ver ela, disse que era tuberculose. Naquela época, essa era uma sentença de morte para os pobres. Não tinha tratamento direito, não tinha como isolar o doente numa casa pequena como a nossa. Joaquim e eu juntamos nossos salários para comprar os remédios que o médico receitou. Mas eu já sabia no fundo do meu coração que não adiantaria. Uma noite, quando a mãe estava um pouco melhor, sentei na beira da cama dela. Os outros já tinham dormido. Era só eu e ela, a luz fraca da lamparina. Mãe, eu disse baixinho, me fala o que aconteceu com a Aurora. Por favor. Ela ficou um tempo em silêncio, olhando para o teto de palha. Depois, com a voz fraca, me contou. Aquele dia da febre, eu levei ela para o hospital. Mas eles não queriam atender. Disseram que estavam cheios, que não tinha médico disponível para criança de gente como nós. Ela parou, a respiração difícil. Eu estava desesperada, Madalena. A Aurora estava ardendo em febre, quase não respirava mais. Foi quando vi uma mulher bem vestida na entrada do hospital. Ela olhou para a Aurora, nos olhos grandes dela, e se aproximou. Era a Dona Cecília, esposa do doutor Roberto, médico famoso da cidade. Minha mãe tossiu, um som seco que doía ouvir. Ela perguntou o que estava acontecendo. Expliquei tudo. Então ela tomou a Aurora nos braços e disse que ia levar ela para dentro, que ia garantir que o marido dela mesmo cuidasse da menina. Os olhos da minha mãe estavam cheios d'água agora. Eu fiquei esperando na porta do hospital o dia todo. De noite, Dona Cecília voltou e disse que a Aurora estava melhor, que ia sobreviver, mas que precisava de cuidados. Muitos cuidados. Perguntou quantos filhos eu tinha. Disse que era 7. Me olhou com pena e disse: você não pode cuidar direito dessa criança. Olha como ela está desnutrida, como está fraca. Na próxima febre, ela pode não sobreviver. Minha mãe parou de falar. Eu queria gritar com ela, sacudir ela, dizer que a gente dava um jeito, que eu cuidava da Aurora, que a gente não precisava entregar ela para ninguém. Mas me controlei. Deixei ela continuar. Dona Cecília disse que ela e o marido não tinham filhos, que tinham tentado por anos, sem sucesso, que tinham uma casa grande, confortável, com tudo que uma criança podia precisar, que podiam dar à Aurora educação, médicos, roupas bonitas, tudo que a gente nunca ia poder dar. Um suspiro profundo saiu do peito dela. Ela me ofereceu dinheiro, Madalena. Dinheiro que daria para comprar comida para vocês por meses. Dinheiro que poderia salvar vocês todos. Agora eu chorava. Não conseguia parar. A senhora vendeu minha irmã? Minha mãe fechou os olhos como se a pergunta fosse um tapa na cara. Não, filha. Eu dei a Aurora para eles porque sabia que lá
ela teria a chance de viver, de ter uma vida digna. Eu recusei o dinheiro, juro pela alma da sua avó. Mas eles insistiram, disseram que era para ajudar o resto da família, que assim eu não me sentiria culpada, como se tivesse abandonado uma filha. Eu não sabia o que fazer, Madalena. Vocês estavam passando fome. Teu pai tinha sumido. E a Aurora tinha chance de ter uma vida melhor. Naquele momento, olhando para minha mãe, tão magra, tão acabada, deitada numa cama improvisada num canto da nossa casa de barro, eu não consegui sentir raiva. Só uma tristeza profunda. Uma tristeza que parecia não ter fim. A senhora sabe onde ela está agora? Minha mãe balançou a cabeça negativamente. Dona Cecília disse que iam mudar de cidade, que era melhor assim, um recomeço completo, que iam mudar o nome dela, para que ela não carregasse o passado, que iam criá-la como filha legítima sem nunca contar que foi adotada. Adotada. A palavra soou estranha, como se fosse algo bonito, algo generoso, não como a realidade. Uma criança arrancada da sua família, da sua história, da sua identidade. Que nome deram a ela? Perguntei. Verônica. Minha mãe respondeu, a voz quase sumindo. Iam chamá-la de Verônica. Verônica. Repeti o nome na minha cabeça. Minha irmãzinha Aurora agora era Verônica. Uma menina rica, criada por médicos, sem saber quem era de verdade. Naquela noite, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Um dia eu encontraria a Aurora. Diria a ela a verdade. Traria ela de volta para nossa família, mesmo que fosse só para um abraço, só para um olhar. 2 meses depois, minha mãe faleceu. Foi de madrugada, quietinha, sem fazer alarde. De manhã, quando fui acordá-la, já estava fria. Não houve velório. Não tinha dinheiro para isso. O enterro foi simples. Poucos vizinhos. Meus irmãos todos quietinhos, sem entender direito o que estava acontecendo. De repente, eu era tudo o que eles tinham. Eu, com 18 anos, virei mãe de 5 crianças. Mas não era novidade para mim, né? Eu já vinha fazendo esse papel há muito tempo. Nesse dia, quando voltamos do cemitério, sentei com meus irmãos na frente da nossa casinha. O sol começava a se pôr, deixando o céu todo colorido. Vocês lembram da nossa irmã Aurora? Perguntei. Os gêmeos e Conceição balançaram a cabeça, sem lembrar. Eram muito pequenos quando ela foi embora, mas Joaquim e José assentiram. Ela não morreu, eu disse. Ela foi levada por uma família da cidade. Deram outro nome a ela, Verônica. E um dia eu vou encontrá-la e trazer ela de volta, nem que seja só para um abraço. Os olhos dos meus irmãos brilharam com esperança. Naquele momento tão triste, a ideia de que havia uma de nós lá fora, vivendo, talvez feliz, trouxe um pequeno conforto. Aquela noite, depois que todos dormiram, eu saí para o terreiro e olhei para o céu estrelado. Lembrei de quando minha mãe me ensinou o nome de algumas estrelas. Aquela ali é a estrela d'alva, ela dizia, apontando para uma estrela brilhante. É a primeira a aparecer no céu da noite, a última a desaparecer de manhã. Olhando para aquela estrela naquela noite, senti uma paz estranha, como se minha mãe estivesse me dizendo que, apesar de tudo, as coisas seguiriam seu curso, que haveria luz mesmo depois da escuridão. Vou encontrá-la, mãe, sussurrei para o céu. Vou encontrar nossa Aurora. Os anos foram passando como água no rio, sabe? A gente vê correr, mas não consegue segurar. Depois que a mãe morreu, a vida ficou ainda mais dura, mas também nos uniu mais. Eu e meus irmãos éramos tudo o que tínhamos no mundo. Joaquim conseguiu um trabalho melhor na cidade, numa serraria. José terminou o primário. Foi o único de nós que estudou até lá e arrumou emprego como ajudante numa venda. Os gêmeos trabalhavam na roça e Conceição me ajudava com os afazeres de casa. Eu continuei trabalhando na casa de Dona Helena, que foi um anjo na minha vida. Quando soube que minha mãe tinha falecido,
Ela me deu um aumento e me permitiu levar Conceição comigo às vezes. Nossa vida foi melhorando aos poucos. Não era nada fácil, mas pelo menos não passávamos mais fome como antes. Conseguimos até comprar um radinho de pilha. À noite sentávamos todos juntos para ouvir as novelas. Era a nossa diversão. Mas mesmo nos momentos de alegria, eu nunca esquecia de Aurora. Era como se tivesse um buraco no meu peito. Uma parte de mim que tinha sido arrancada. Nos meus raros momentos de folga, eu ia até a cidade e perguntava por aí sobre Dr. Roberto e Dona Cecília, sobre uma menina chamada Verônica. Ninguém sabia me dizer nada. Como minha mãe tinha falado, eles tinham se mudado, sumido sem deixar rastro. Foi quando eu completei 25 anos que as coisas começaram a mudar. Já estávamos em 1967. O mundo estava diferente, o Brasil estava diferente. E eu também não era mais aquela menina assustada. Meus irmãos já estavam crescidos. Joaquim tinha se casado com uma moça da cidade. José estava noivo. Os gêmeos trabalhavam numa fazenda maior, ganhando um salário decente. E Conceição, minha irmãzinha, já era uma moça bonita de 18 anos. Eu era a única que não tinha seguido esse caminho. Quando me perguntavam por que não arrumava um marido, eu sempre desconversava. A verdade é que tinha algo dentro de mim que não deixava eu me acomodar, sabe? Aquela promessa que fiz a mim mesma no dia que enterrei minha mãe. Encontrar a Aurora. O destino às vezes tem um jeito engraçado de trabalhar. Numa tarde de sábado, eu estava na feira da cidade comprando frutas, quando ouvi uma mulher comentando sobre uma grande festa que ia acontecer na cidade vizinha. Vai ser o noivado da filha do Dr. Roberto. Dizem que vai ser a festa do ano. Meu coração gelou. Não podia ser coincidência. Dr. Roberto não era um nome tão comum assim. A senhora tá falando do Dr. Roberto Almeida? Perguntei, tentando não demonstrar minha ansiedade. É isso mesmo. A mulher respondeu, parecendo surpresa que eu conhecesse o nome. Ele é o médico mais respeitado de Ribeirão das Flores. A filha dele, Verônica, vai casar com o filho do prefeito. Verônica. Dr. Roberto. Não tinha dúvida. Era ela, minha Aurora. Naquela noite não consegui dormir. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Como seria ela agora? Será que parecia com a menininha que eu conheci? Será que seria feliz? E o mais importante, será que eu deveria ir até lá, aparecer na vida dela depois de tantos anos? Eu tinha o direito de fazer isso? Contei tudo para os meus irmãos no dia seguinte. Ficamos horas conversando sobre o que eu deveria fazer. Joaquim achava que não, que a gente devia deixar ela em paz, já que tinha uma vida boa. José dizia que ela merecia saber a verdade, que todo mundo merece conhecer sua própria história. Os gêmeos ficaram divididos, e Conceição, sempre a mais emotiva, disse que daria tudo para conhecer a irmã que nunca conheceu. No fim, a decisão era minha, e eu decidi que precisava pelo menos vê-la, mesmo que de longe. Não planejava me apresentar, causar confusão na vida dela. Só queria ver com meus próprios olhos se ela estava bem, se era feliz. A festa seria dali a 2 semanas. Eu economizei cada centavo que pude. Pedi um adiantamento à dona Helena, que, bless her heart, me deu o dinheiro sem nem perguntar para quê. E comprei um vestido simples, mas bonito, numa loja da cidade. Não era nada comparado ao que as pessoas ricas usariam, mas pelo menos eu não pareceria uma mendiga. Quando o grande dia chegou, peguei o primeiro ônibus para Ribeirão das Flores. Era uma viagem de quase 2 horas, numa estrada de terra que sacudia a gente o tempo todo. Cheguei lá no começo da tarde, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Ribeirão das Flores era bem maior que nossa cidadezinha. Tinha ruas calçadas, lojas bonitas, casas grandes com jardins bem cuidados. Andei um pouco pela cidade,
perguntando onde ficava a casa do Dr. Roberto. Todo mundo sabia, claro. Era a mansão no alto da colina, com vista para toda a cidade. Quando vi a casa, meus joelhos fraquejaram. Era enorme, branca, com janelas grandes e uma varanda que corria toda à frente. O jardim parecia saído de um sonho, cheio de flores coloridas e árvores bem aparadas. Um mundo completamente diferente do nosso. A festa começaria no fim da tarde. Fiquei andando pela cidade, tentando acalmar meus nervos. Quando o sol começou a se pôr, vi os primeiros carros chegando à mansão. Carros reluzentes, pessoas bem vestidas, mulheres com joias que brilhavam até de longe. Juntei toda a coragem que tinha e subi a colina. Não planejava entrar. Sabia que seria barrada na porta, mas queria ficar perto o suficiente para ver as pessoas chegando, para talvez vislumbrar a Aurora. Quer dizer, Verônica. Fiquei escondida atrás de uma árvore grande que ficava perto do portão. De lá podia ver todo mundo que chegava sem ser notada. Os minutos se arrastavam. Cada vez mais convidados apareciam, mas nenhum sinal dela. Então, quando já estava quase escurecendo, um burburinho diferente tomou conta da entrada. Todos os olhares se voltaram para a casa. As portas da frente se abriram e lá estava ela. Meu Deus do céu! Era como olhar para um fantasma, mas ao mesmo tempo para um sonho tornado realidade. Aurora, não Verônica, estava linda. Uma mulher agora, não mais a menininha que eu conheci, mas ainda com os mesmos olhos grandes, o mesmo cabelo cacheado que agora estava preso num penteado elegante. Usava um vestido azul claro que parecia flutuar ao redor dela enquanto descia os degraus da entrada. Ao lado dela, um homem de meia idade que imaginei ser Dr. Roberto e uma mulher elegante que devia ser Dona Cecília. Do outro lado, um rapaz jovem e bonito, provavelmente o noivo. Eles desceram até o jardim, onde uma pequena orquestra começou a tocar. Verônica sorria, cumprimentava os convidados. Parecia feliz. Realmente feliz. Fiquei ali, paralisada, olhando para ela. Minha irmãzinha. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Um mundo inteiro nos separava. Não sei quanto tempo fiquei ali, observando. De repente percebi que estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Era uma mistura de alegria por vê-la bem, dor pela separação, raiva pelo que tinha acontecido, alívio por saber que estava viva e feliz. Foi quando algo aconteceu. Não sei explicar direito, mas de repente Verônica parou de falar com os convidados e olhou na minha direção. Foi como se alguma coisa a tivesse chamado. Nossos olhos se encontraram por um instante. Através da distância, através dos anos. Meu coração parou. Será que ela me reconheceu? Será que sentiu algo? Ou foi só coincidência? Não tive tempo de descobrir. Um segurança se aproximou de mim, perguntando o que eu estava fazendo ali. Disse que tinha me perdido, que estava procurando o caminho de volta para a cidade. Ele me deu as direções e ficou me observando até eu começar a descer a colina. Nunca vou esquecer aquele momento, aquele breve olhar. Foi como se, por um segundo, o tempo tivesse parado e nos reconectado, mesmo que ela não soubesse quem eu era. Voltei para casa naquela mesma noite, pegando o último ônibus. Meus irmãos me esperavam, ansiosos por notícias. Como ela é? Perguntou Conceição, os olhos brilhando. Linda, respondi. Parece uma princesa de conto de fadas. Você falou com ela? José quis saber. Balancei a cabeça. Não, só a vi de longe. Ela parecia tão feliz, tão em paz. Não tive coragem. Joaquim, sempre o mais prático, assentiu com aprovação. Foi melhor assim, Madalena. O que ia adiantar bagunçar a vida dela agora? Mas aquela noite não trouxe paz pro meu coração. Pelo contrário, ver Aurora, Verônica, só intensificou minha necessidade de falar com ela, de contar a verdade. Não para tirar ela daquela vida, não para pedir nada, mas
para que ela soubesse sua história, suas raízes, quem ela realmente era. Nas semanas seguintes não consegui parar de pensar nela. Continuei trabalhando, cuidando da nossa casa, ajudando meus irmãos, mas minha mente estava sempre lá, naquela mansão no alto da colina, com minha irmã que nem sabia que era minha irmã. Foi quando ouvi que Dr. Roberto estava precisando de uma cozinheira para ajudar nos preparativos do casamento, que seria dali a 3 meses. A notícia correu pelas cidades vizinhas, já que ele estava disposto a pagar bem e dar alojamento na própria casa. Era minha chance, minha única chance. Pedi demissão do emprego na casa de Dona Helena, que ficou triste, mas entendeu quando expliquei a situação. Ela até me deu uma carta de recomendação, dizendo que eu era a melhor cozinheira que já tinha trabalhado para ela. Um exagero, claro, mas eu agradeci do fundo do coração. Com essa carta e minhas poucas economias, fui até Ribeirão das Flores e me apresentei na mansão dos Almeida. A governanta, Dona Gertrudes, uma senhora séria de óculos na ponta do nariz, me entrevistou. Mostrei a carta de Dona Helena. Disse que tinha experiência cozinhando para eventos. Uma mentirinha. E que trabalharia duro pelo tempo que fosse necessário. Para minha surpresa e alegria, fui contratada. Começaria na semana seguinte. Voltei para casa para organizar tudo. Meus irmãos ficaram preocupados, especialmente Conceição, que ainda morava comigo. Madalena, tem certeza disso? E se descobrirem quem você é? Não vão descobrir, respondi tentando parecer mais confiante do que me sentia. Eu vou ser só mais uma empregada na casa. Nem vou ter contato com a família. E se tiver, o que vai dizer? Eu não tinha resposta para isso. Não tinha planejado tão longe. Só sabia que precisava estar perto de Aurora, mesmo que fosse trabalhando na cozinha, vendo-a apenas de relance. Na semana seguinte me mudei para Ribeirão das Flores. Fui alojada num quartinho simples nos fundos da mansão, junto com outras 2 empregadas. Teresa, uma moça jovem que trabalhava como arrumadeira, e Lourdes, uma senhora que cuidava da lavanderia. Meu trabalho era ajudar o cozinheiro principal, Sr. Paulo, com os preparativos para o casamento. Todos os dias, testávamos receitas, preparávamos listas de ingredientes, planejávamos como servir centenas de convidados. Nas primeiras semanas, mal vi Verônica. Ela estava sempre ocupada com os preparativos do casamento, saindo com o noivo, visitando familiares. Eu a via de longe, às vezes, quando ela atravessava o jardim ou quando vinha à cozinha para provar algum prato. Toda vez meu coração disparava, minhas mãos suavam e eu tinha que me concentrar muito para não deixar transparecer nada. Uma tarde, quando estava sozinha na cozinha preparando uma massa para tortas, a porta se abriu. Era ela, Verônica. Boa tarde, ela disse com um sorriso gentil. Você é a nova ajudante do Sr. Paulo, não é? Madalena, certo? Ela sabia meu nome. Meu nome. Sim, senhorita. Consegui responder, tentando controlar o tremor na minha voz. O cheiro está delicioso. O que está preparando? Massa para tortas de frutas. O Sr. Paulo queria testar diferentes recheios para o casamento. Ela se aproximou, olhando com curiosidade para a massa que eu sovava. Parece ótimo! Você já trabalhava como cozinheira antes? Sim, senhora. Na casa de Dona Helena, em Santo Antônio. Ela assentiu, ainda sorrindo. Ficou ali alguns minutos conversando comigo sobre comida, sobre os preparativos do casamento. Era surreal. Minha irmãzinha que eu embalaçava para dormir, agora ali, uma mulher adulta, falando comigo como se fôssemos estranhas. O que, de certa forma, éramos. Quando ela saiu, tive que me sentar. Minhas pernas estavam bambas. Foi o primeiro de muitos pequenos encontros. Verônica, ao contrário de muitas moças ricas, era gentil com os empregados. Sempre parava para conversar, perguntava como estávamos, agradecia nosso trabalho. A cada encontro, cada conversa,
Minha determinação crescia. Ela merecia saber a verdade. Merecia conhecer sua história. Mas como contar algo assim? Como dizer a uma mulher prestes a se casar que toda sua vida era baseada numa mentira? Que seus pais não eram seus pais, que ela tinha irmãos que nunca conheceu, uma família que foi tirada dela. Os dias passavam e eu não encontrava coragem. Ou oportunidade. Verônica estava sempre cercada de pessoas. Amigas, a mãe, o noivo. Nunca estávamos realmente sozinhas por mais que alguns minutos. Até que um dia, cerca de um mês antes do casamento, ela veio à cozinha tarde da noite. Eu ainda estava lá, terminando de limpar tudo depois de um dia longo de preparativos. Madalena! Ela disse, parecendo surpresa. Não sabia que ainda estava acordada. Só terminando de arrumar tudo, senhorita. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Parecia nervosa, algo que eu nunca tinha visto nela antes. Preciso de um favor, ela disse baixinho. Algo que não posso pedir a mais ninguém. Meu coração acelerou. O que poderia ser? Claro, senhorita. O que precisar? Ela respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Preciso que me ajude a encontrar alguém. Meus pais verdadeiros. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Fiquei sem ar por alguns segundos. Ela sabia. De alguma forma, a Aurora sabia que era adotada. Como assim, senhorita? Consegui gaguejar, tentando ganhar tempo para organizar meus pensamentos. Verônica se aproximou mais, baixando ainda mais a voz. Encontrei uns documentos escondidos no escritório do meu pai. Certidão de adoção, cartas. Sei que não sou filha deles. Descobri que meu nome verdadeiro era Aurora. Aurora. Ela disse Aurora. Não pude evitar as lágrimas que vieram aos meus olhos. Tentei disfarçar, fingindo que tinha algo no olho. E por que a senhorita acha que eu posso ajudar? Perguntei, o coração batendo tão forte que tive medo que ela pudesse ouvir. Você veio de Santo Antônio, a mesma cidade que está nos documentos. Moro em Ribeirão das Flores desde que me lembro, mas nasci lá, segundo os papéis que encontrei. Ela estava tão perto da verdade. Além disso, continuou ela, tem algo em você. Não sei explicar. Desde que chegou, sinto como se já te conhecesse. É estranho, eu sei. Não era estranho. Era o sangue falando. Era o coração reconhecendo o que a mente não podia saber. Senhorita Verônica, eu... Não consegui continuar. As palavras entalaram na minha garganta. Queria contar tudo ali mesmo, naquele instante. Mas tinha medo. Medo da reação dela. Medo de que não acreditasse em mim. Medo de estragar sua vida. Vou me casar em um mês, ela disse, a voz carregada de emoção. Antes disso, preciso saber quem eu sou de verdade. Não posso começar uma vida nova carregando essa dúvida. Respirei fundo, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de mim. Talvez eu possa ajudar, sim, disse finalmente. Mas preciso de um tempo, alguns dias, para verificar algumas coisas em Santo Antônio. Ela assentiu, esperançosa. Entendo. Quanto tempo você precisa? 1 semana, respondi. Me dê 1 semana. Está bem. Falarei com meus pais. Quer dizer, com o Dr. Roberto e Dona Cecília, para que você possa tirar alguns dias de folga. Direi que é um assunto de família. Família. Se ela soubesse o quanto essa palavra estava carregada de significado naquele momento. Obrigada, senhorita. Ela pegou minhas mãos entre as suas, um gesto íntimo que me pegou de surpresa. Não, Madalena. Eu que agradeço. Sinto que posso confiar em você, mesmo mal te conhecendo. É estranho, não é? Não consegui responder. Apenas apertei suas mãos de volta, sentindo a conexão que nem o tempo nem a distância tinham conseguido quebrar. Naquela mesma noite, escrevi uma carta para meus irmãos, explicando o que estava acontecendo. Pedi a José, que era o mais instruído,
que reunisse qualquer documento que pudesse provar nossa relação com Aurora. A certidão de nascimento dela, fotos antigas, qualquer coisa que ele conseguisse encontrar. Os dias seguintes foram uma tortura. Continuei trabalhando normalmente, encontrando Verônica aqui e ali pela casa, trocando olhares carregados de significado, embora o significado fosse bem diferente para cada uma de nós. Ela achando que eu estava investigando seu passado, eu sabendo que eu era seu passado. Finalmente, depois de 5 dias, recebi resposta de José. Ele tinha encontrado a certidão de nascimento de Aurora, uma foto antiga com todos nós juntos. Ela ainda bebê, no colo da mãe, e algo que me deixou especialmente emocionada. Um sapatinho de tricô que a avó tinha feito para ela quando nasceu. Pequenas provas de uma vida interrompida, de uma história que precisava ser contada. Na noite anterior à minha folga, Verônica veio novamente à cozinha. Estava ansiosa, perguntando se eu tinha descoberto algo. Sim, senhorita, respondi. Mas prefiro conversar amanhã, com calma. É um assunto delicado. Ela concordou, embora pudesse ver a impaciência em seus olhos. Na manhã seguinte, tomei um banho demorado, vesti minha roupa mais apresentável, que ainda assim era simples demais para os padrões daquela casa, e esperei no jardim, como tínhamos combinado. Verônica apareceu pontualmente, vestida de forma simples também, como se quisesse não chamar atenção. Sugeriu que caminhássemos até um pequeno parque próximo à mansão, um lugar público, mas onde poderíamos conversar sem sermos ouvidas. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, apenas o som dos nossos passos na estrada de pedras. Eu repetia mentalmente as palavras que tinha ensaiado durante toda a noite, mas nenhuma parecia adequada para o que precisava dizer. Quando chegamos ao parque, sentamos num banco embaixo de uma árvore frondosa. Era um dia bonito de primavera. O sol brilhava entre as folhas, criando padrões de luz e sombra no chão. Então, Verônica perguntou finalmente, a voz trêmula de ansiedade. Você descobriu algo sobre mim? Olhei diretamente nos olhos dela. Os mesmos olhos grandes que me fitavam com medo e confiança naquela noite de tempestade, há tanto tempo. Senhorita Verônica, o que vou lhe contar é difícil. Peço que me escute até o final, antes de tirar qualquer conclusão. Ela assentiu, tensa. Seu nome de batismo é realmente Aurora. Aurora Silva. Você nasceu em Santo Antônio, em março de 1942. Sua mãe se chamava Elizabeth Silva. Era empregada doméstica. Trabalhava em várias casas na cidade. Seu pai, Antônio Silva, abandonou a família quando você era muito pequena. Verônica ouvia, absorvendo cada palavra, sem interromper. Você tinha 6 irmãos, Joaquim, José, João, Manuel, Conceição. O rosto dela se transformou. E eu, do choque à confusão, da confusão à descrença. Você? O que quer dizer? Meu nome é Madalena Silva. Sou sua irmã mais velha. Era eu quem cuidava de você quando nossa mãe ia trabalhar. Ela se levantou abruptamente, dando alguns passos para trás. Isso é algum tipo de brincadeira? Por que você diria algo assim? Tirei da bolsa que trazia os documentos que José tinha enviado. Estendi a certidão de nascimento para ela. Aqui está. Aurora Silva, nascida em 12 de março de 1942, filha de Elizabeth e Antônio Silva. Ela pegou o papel com mãos trêmulas, examinando cada detalhe. Depois, mostrei a foto antiga, amarelada pelo tempo. Nossa família reunida na frente da casa de barro. A mãe sentada num banco improvisado, Aurora no colo, eu ao lado e os outros irmãos ao redor. Essa sou eu? Ela perguntou, a voz mal saindo. Sim, você tinha poucos meses nessa foto, e essa sou eu com 12 anos. Ela olhou para mim, depois para a menina na foto, conectando os pontos, vendo a semelhança que nem o tempo tinha conseguido apagar. Como isso aconteceu? Como fui parar com os Almeida? Contei a ela toda a história.
A noite de tempestade, a febre alta, a ida ao hospital, a decisão da nossa mãe. Falei sobre como procurei por ela durante anos, como nunca deixei de pensar nela, de me perguntar se estava bem. Verônica chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Por que está me contando isso agora? Por que veio trabalhar na casa? Era tudo um plano para me tirar deles? Balancei a cabeça veementemente. Não, Aurora. Verônica. Não vim para tirar você de nada. Vim porque precisava saber se você estava bem, se era feliz. Quando soube do casamento, decidi que talvez fosse hora de você conhecer a verdade. Mas não planejava me revelar assim. Só aconteceu porque você mesma estava procurando suas origens. Ela parecia estar travando uma batalha interna, tentando processar tudo aquilo, tentando reconciliar a vida que conhecia com essa nova realidade. Tenho mais uma prova, disse, tirando da bolsa o sapatinho de tricô. Nossa avó fez este para você quando nasceu. É pequeno demais para ter servido por muito tempo, mas a mãe guardou. Depois que ela morreu, eu guardei. Verônica pegou o sapatinho, olhando para ele como se fosse um objeto de outro mundo. Talvez fosse, para ela. Eu não me lembro de nada disso, ela disse finalmente a voz baixa. Não me lembro de você, da nossa mãe, da casa, nada. Você era muito pequena, apenas 3 anos. É normal não lembrar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio pesado, carregado de emoções não ditas, de perguntas sem resposta. O que você quer de mim, Madalena? Ela perguntou finalmente. Nada, respondi honestamente. Não quero nada de você. Não vim pedir dinheiro, não vim tirar você da sua família, não vim destruir sua vida. Só achei que você merecia saber a verdade, merecia conhecer suas raízes. Ela assentiu lentamente. Preciso de tempo, disse. Tempo para pensar, para processar tudo isso. É muita coisa de uma vez. Eu entendo. Você tem todo o tempo do mundo. Levantei-me do banco, pronta para partir, para dar a ela o espaço que pedia. Madalena, ela chamou quando eu já tinha dado alguns passos. Os outros, como os irmãos? Sorri, sentindo uma pontada de esperança. Joaquim é o mais velho depois de mim. Trabalha numa serraria, é casado, tem 2 filhos pequenos. José é o inteligente da família, o único que estudou até o fim do primário. Está noivo de uma moça muito bonita de Santo Antônio. Os gêmeos, João e Manuel, são idênticos, só eu consigo diferenciar. Trabalham numa fazenda como peões. E Conceição, a caçula depois de você, tem 18 anos agora. É uma moça linda, doce. Parece muito com nossa Verônica mãe. Ouviu atentamente, como se tentasse imaginar esses estranhos que eram sua família. Talvez um dia eu possa conhecê-los? Meu coração se encheu de uma alegria que não sentia há muito tempo. Claro, eles gostariam muito disso, especialmente Conceição, que sempre quis ter uma irmã por perto. Nos despedimos com um aceno desajeitado, nenhuma de nós sabendo exatamente como agir naquela situação inusitada. Prometi dar a ela todo o espaço que precisasse, sem pressão. Disse que estaria disponível quando quisesse conversar mais, fazer perguntas, conhecer mais sobre sua família biológica. Voltei para a mansão com sentimentos mistos. Alívio por ter finalmente contado a verdade, por ter cumprido a promessa que fiz tantos anos atrás. Medo da reação de Verônica depois que o choque inicial passasse. E uma pitada de esperança, pequena, mas persistente, de que talvez, só talvez, pudéssemos de alguma forma reconstruir o laço que foi rompido. Nos dias seguintes, não vi Verônica. Ela tinha ido para a casa de uma tia, segundo ouvi das outras empregadas. Estava passando uns dias lá para descansar antes do casamento. Imaginei que precisava desse tempo longe da mansão, longe de Dr. Roberto e Dona Cecília, para processar tudo o que tinha descoberto. Voltei à minha rotina,
ajudando o Sr. Paulo na cozinha, trabalhando nos preparativos para o casamento que continuavam a todo vapor. Os dias se arrastavam. Cada vez que a porta da cozinha se abria, meu coração dava um salto, esperando que fosse ela. Nunca era. Uma semana se passou, depois 2. O casamento estava cada vez mais próximo. Apenas uma semana faltando agora. Os fornecedores entravam e saíam constantemente. O jardim estava sendo decorado. O estresse dos preparativos tinha tomado conta da casa. Foi numa tarde chuvosa, semelhante àquela de tantos anos atrás, que a porta da cozinha se abriu e ela entrou. Estava sozinha. Usava um vestido simples, o cabelo solto, sem maquiagem. Parecia mais jovem assim, mais parecida com a Aurora que eu tinha na memória. "Podemos conversar?" ela perguntou. O Sr. Paulo olhou de uma para a outra, percebendo a tensão no ar, e discretamente saiu da cozinha, dizendo que precisava verificar algo no celeiro. "Claro!" respondi, secando as mãos no avental. Ela se aproximou, parando a poucos passos de mim. "Passei essas semanas pensando muito. Sobre você, sobre mim, sobre tudo que me contou." Assenti, esperando, o coração na garganta. No começo não queria acreditar. Pensei que poderia ser algum tipo de golpe, que você queria dinheiro, ou fama, sei lá. Mas quanto mais eu olhava para aquela foto, para aquele sapatinho, mais eu sabia que era verdade. Ela respirou fundo antes de continuar. Confrontei meus pais, os Almeida. Eles confessaram tudo. Me disseram como me encontraram, como se apaixonaram por mim à primeira vista, como nossa mãe concordou em me entregar a eles. Foi muito difícil para eles também, Verônica. Eles te amam muito, sempre amaram. Ela assentiu. Eu sei, e eu os amo também. Não consigo imaginar minha vida sem eles. Eles são meus pais, de todas as formas que importam. Engoli em seco, tentando não demonstrar a dor que suas palavras causavam. Entendo. Você tem toda a razão. Eles te criaram, te deram tudo. São sua família. Não quero tirar isso de você. Mas, ela continuou, dando mais um passo na minha direção. Isso não muda o fato de que você também é minha família. Você e os outros. Meus irmãos de sangue. Senti as lágrimas vindo. Não consegui segurá-las. O casamento ainda vai acontecer, ela disse. Amo Alexandre. Quero construir uma vida com ele. Mas gostaria que você estivesse lá. Não como empregada, como convidada, como minha irmã. Não consegui responder. Só consegui balançar a cabeça afirmativamente, enquanto as lágrimas corriam livremente. E depois, ela continuou, quando voltarmos da lua de mel, gostaria de ir a Santo Antônio, conhecer os outros, conhecer o lugar onde nasci. Você me levaria? Claro, consegui dizer finalmente. Eles vão ficar tão felizes, tão emocionados. Para minha surpresa, ela se aproximou mais e me abraçou. Um abraço desajeitado no começo, que foi se transformando em algo mais natural, mais verdadeiro. Era a primeira vez que abraçava minha irmãzinha em mais de 20 anos. Sabia que tinha algo especial em você, desde o primeiro dia. Ela sussurrou. Era como se meu coração reconhecesse você, mesmo quando minha mente não podia. Ficamos assim por alguns minutos, abraçadas, unindo os pedaços de uma história que tinha sido quebrada há tanto tempo. Como devo te chamar? Perguntei quando nos separamos. Aurora ou Verônica? Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, o primeiro desde que nos reencontramos. Para o mundo sou Verônica Almeida, futura Verônica Santos quando me casar. Mas para você, para nossos irmãos, para nossa família, posso ser Aurora Silva também. Afinal, são duas partes de quem eu sou agora. Naquele momento, senti que um ciclo se fechava. A menina que tinha sido arrancada da nossa família estava, de alguma forma, voltando. Não da forma que eu tinha imaginado todos esses anos, mas de uma forma nova, inesperada, igualmente valiosa.
Preciso ir, ela disse após mais alguns minutos de conversa. Tenho prova de vestido daqui a pouco. Mas voltamos a conversar, certo? Certo. Estarei aqui. Ela saiu da cozinha como tinha entrado, deixando para trás o aroma suave de seu perfume e uma sensação de leveza que eu não sentia há décadas. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei cedo, com o coração apertado de emoção. Como Verônica tinha prometido, eu não estava trabalhando naquele dia. Era uma convidada. Ainda me sentia deslocada, claro. Uma empregada doméstica no meio de gente rica e sofisticada. Mas nada disso importava. O que importava era que minha irmãzinha tinha me aceitado na vida dela. Vesti o único vestido bom que tinha. Um azul claro que tinha comprado especialmente para a ocasião. E arrumei meu cabelo o melhor que pude. As outras empregadas me olhavam com curiosidade, sem entender direito por que eu tinha sido convidada para a cerimônia. A igreja estava decorada como um sonho. Flores brancas por todos os lados, fitas de seda, velas perfumadas. Os convidados, todos bem vestidos, conversavam animadamente enquanto esperavam o início da cerimônia. Me sentei discretamente num dos últimos bancos, sem querer chamar atenção. Dr. Roberto e Dona Cecília entraram e se sentaram na primeira fileira. Eu os observava de longe, com sentimentos mistos. Por muitos anos tinha sentido raiva deles por terem levado a Aurora. Mas agora, vendo como cuidaram bem dela, como a amavam, não conseguia mais sentir essa raiva. Só gratidão por terem dado à minha irmã uma vida que eu nunca poderia ter proporcionado. A música começou e todos se viraram para a porta. E lá estava ela, Verônica, minha Aurora, radiante num vestido de noiva que parecia ter saído de um conto de fadas. Caminhava lentamente pelo corredor central, de braço dado com o Dr. Roberto, um sorriso nervoso nos lábios. Quando passou por mim, nossos olhares se cruzaram por um breve instante. Ela sorriu, um sorriso diferente, mais profundo, que parecia dizer 1000 coisas que as palavras não conseguiriam expressar. Retribui com lágrimas nos olhos, sentindo uma felicidade que não cabia no peito. A cerimônia foi linda, como tudo na vida de Verônica parecia ser. Quando ela e Alexandre trocaram votos, senti como se um capítulo estivesse se fechando e outro começando. Talvez fosse assim mesmo. O fim da história da menina que foi tirada da família. O início da história da mulher que estava construindo pontes entre seus dois mundos. Na recepção, que aconteceu nos jardins da mansão, fiquei mais afastada, observando de longe. Verônica estava ocupada cumprimentando centenas de convidados, dançando com o marido, vivendo seu momento. Eu não queria atrapalhar. Estava prestes a ir embora quando senti uma mão no meu ombro. Era ela? De alguma forma tinha conseguido escapar da multidão de admiradores por alguns minutos. Você ia embora sem se despedir? Perguntou com uma falsa indignação. Não queria atrapalhar seu grande dia. Respondi. Já foi um presente enorme poder estar aqui. Vou para Paris amanhã, ela disse. Lua de mel. Ficaremos um mês lá. Mas quando voltar, vou a Santo Antônio como prometi. Podemos combinar? Claro, respondi, o coração transbordando de alegria. Vou preparar tudo. Ela me abraçou novamente, um abraço rápido, mas cheio de significado, e voltou para seus convidados, para sua vida de conto de fadas. Voltei para Santo Antônio na semana seguinte, carregando mais esperança do que quando parti. Meus irmãos me esperavam ansiosos por notícias. Contei tudo, cada detalhe, cada palavra trocada com Verônica. Eles ouviam, alguns com lágrimas nos olhos, especialmente Conceição, que parecia não acreditar que finalmente conheceria a irmã, sobre quem tanto ouviu falar. Ela vem mesmo? Perguntava repetidamente. Ela vai mesmo querer nos conhecer? Sim, eu garantia. Ela quer muito. O mês passou devagar, cada dia parecendo mais longo que o anterior.
Eu tinha voltado ao meu trabalho na casa de Dona Helena, que gentilmente me aceitou de volta. Nas minhas folgas arrumava a casa, deixando tudo impecável para a visita esperada. Finalmente recebi um telegrama de Verônica. Ela voltaria de Paris na próxima semana e estava planejando ir a Santo Antônio em 10 dias. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Era real. Ela não tinha esquecido, não tinha desistido. Quando chegou o grande dia, nossa casinha simples estava limpa e arrumada como nunca antes. Tinha até flores colhidas do campo enfeitando a mesa rústica. Meus irmãos todos estavam lá, até mesmo Joaquim, que tinha trazido a esposa e os filhos. José veio com a noiva. Os gêmeos tinham saído mais cedo do trabalho. Conceição tinha feito um bolo simples, mas cheiroso. Estávamos todos nervosos, ansiosos, emocionados. Ouvimos o barulho de um carro se aproximando, algo raro naquela estrada poeirenta, e corremos para a janela. Era um carro grande, preto e reluzente. O motorista desceu e abriu a porta traseira. E lá estava ela, Verônica, vestida de forma simples, mas elegante, olhando para nossa casinha como se estivesse vendo um lugar de outro mundo. Saí para recebê-la, tentando conter a emoção. Você veio. Foi tudo o que consegui dizer. Prometi que viria. Ela respondeu sorrindo. Peguei sua mão e a conduzi para dentro, onde toda a nossa família esperava. Houve um momento de silêncio quando ela entrou, todos olhando para ela. Ela olhando para todos. Era como se o tempo tivesse parado. Pessoal, disse finalmente, esta é Aurora, nossa irmã. Foi Conceição quem quebrou o silêncio, correndo para abraçá-la, sem se importar com formalidades. Os outros seguiram, um a um, abraçando-a, tocando-a, como se precisassem ter certeza que ela era real, que estava mesmo ali. O almoço que seguiu foi simples, mas cheio de alegria. Verônica ouviu histórias sobre nossa infância, sobre nossa mãe, sobre como vivíamos. Ela contou sobre sua vida em Ribeirão das Flores, sobre a escola, sobre seu casamento, sobre Paris. 2 mundos tão diferentes, unidos naquela mesa. Depois do almoço, levei Verônica para um passeio pelos arredores. Mostrei o riacho onde lavávamos roupa, a árvore onde brincávamos, o campo onde colhíamos flores. Lugares simples que carregavam memórias preciosas. Como era ela? Verônica perguntou quando paramos perto do riacho. Nossa mãe? Respirei fundo, sentindo o peso da pergunta. Elizabeth era uma mulher forte. Não demonstrava muitos sentimentos, parecia sempre cansada, preocupada. Mas nos amava, cada um de nós, à maneira dela. Trabalhava tanto. Chegava em casa exausta, mas ainda encontrava energia para nos contar histórias antes de dormir. Verônica ouvia atentamente, tentando construir na mente a imagem de uma mãe que nunca conheceu. E ela se arrependeu de ter me dado? Essa pergunta me pegou de surpresa. Era algo que eu mesma tinha me perguntado muitas vezes ao longo dos anos. Acho que se arrependeu de ter que fazer essa escolha, sim, mas não da escolha em si. Ela acreditava genuinamente que estava fazendo o melhor para você. E olhando para você agora, para a mulher incrível que se tornou, acho que estava certa, de certa forma. Verônica assentiu, parecendo aceitar essa resposta. Estou feliz de estar aqui, ela disse depois de um tempo, de conhecer vocês, de saber de onde vim. É como se uma parte de mim que estava faltando finalmente tivesse encontrado seu lugar. Estamos felizes que tenha vindo também, respondi segurando sua mão. Mais do que posso expressar. Caminhamos de volta para a casa em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Quando chegamos, encontramos os outros sentados no terreiro, conversando animadamente. Joaquim tocava um violão velho. José cantava uma música folclórica. Era uma cena simples, familiar, acolhedora.
Verônica se juntou a eles, sentando-se num banco improvisado. Observei de longe por alguns instantes, absorvendo a imagem da minha família completa pela primeira vez em tantos anos. Era como se o círculo finalmente tivesse se fechado. O dia acabou rápido demais. Logo era hora de Verônica voltar para Ribeirão das Flores, para sua outra vida. Posso voltar? Ela perguntou enquanto nos despedíamos. Outra vez? E vocês poderiam me visitar também, se quiserem. Claro! Respondemos em coro. A ideia de uma ponte permanente entre nossos mundos era mais do que tínhamos ousado esperar. Nos meses que se seguiram, essa ponte se fortaleceu. Verônica vinha nos visitar regularmente, às vezes sozinha, às vezes com Alexandre, que surpreendentemente se adaptou bem ao nosso mundo simples. Conceição foi visitá-la em Ribeirão das Flores algumas vezes e voltou fascinada com o que viu. José conseguiu um emprego melhor graças a contatos de Alexandre. Os mundos se mesclavam, se complementavam, sem se destruir ou se negar mutuamente. Mas a vida, meu bem, a vida sempre tem um jeito de nos surpreender, não é? Quando achamos que finalmente encontramos um equilíbrio, algo acontece para mudar tudo de novo. Foi numa tarde abafada de verão, quase um ano depois do reencontro, que vi um carro se aproximando da nossa casa. Era o carro de Verônica. Ela não tinha avisado que viria. Geralmente mandava um telegrama antes. Algo estava errado. Saí para recebê-la e vi que ela estava chorando. Sem dizer uma palavra, a abracei, sentindo seu corpo tremer com os soluços. O que houve, Aurora? Perguntei, usando o nome que só usávamos entre nós. O nome que era um laço invisível entre nossos mundos. Estou grávida, ela disse finalmente, a voz abafada contra meu ombro. Não entendi de imediato por que isso a deixaria nesse estado. Afinal, ela estava casada, tinha uma vida estável. Um filho seria uma bênção, não? Mas isso é maravilhoso, eu disse, afastando-me um pouco para olhar para ela. Por que está chorando? Ela enxugou as lágrimas, tentando se recompor. Não é só isso, Madalena. Os médicos, eles disseram que há complicações, que é uma gravidez de risco, que eu poderia não sobreviver ao parto. Senti como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos meus pés. Acabávamos de encontrá-la, de trazê-la de volta para nossas vidas. E agora isso? Não diga isso, falei tentando manter a calma. Os médicos se enganam. E além disso, a medicina avançou tanto. Seu marido é de família rica, vocês terão os melhores cuidados. Ela balançou a cabeça. É uma condição rara no coração. Eles dizem que o esforço do parto pode ser demais. Então não tenha, sugeri impulsivamente. Não arrisque sua vida. Já pensei nisso, ela admitiu. Mas não posso. É meu filho, Madalena. Uma parte de mim e de Alexandre. Não posso abrir mão dele, mesmo que isso signifique... Não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Entendi perfeitamente o que ela estava dizendo. O mesmo instinto materno que tinha levado nossa mãe a entregá-la para os Almeida, para que tivesse uma vida melhor. Agora levava Verônica a arriscar sua própria vida pelo filho que carregava. O que Alexandre diz sobre isso? Perguntei. Ele está desesperado. Queria que eu não tivesse o bebê, que priorizasse minha saúde. Até sugeriu adoção, depois quando estivéssemos prontos. Tivemos nossa primeira briga séria. Convidei-a para entrar, para nos sentarmos e conversarmos com mais calma. Conceição estava em casa, e ao ver o estado de Verônica, imediatamente começou a preparar um chá de ervas que nossa avó costumava fazer para acalmar os nervos. Verônica passou o resto do dia conosco, desabafando, chorando, rindo às vezes quando lembrávamos de histórias mais leves. Era como se precisasse desse momento com sua família de sangue para encontrar forças para o que estava por vir. Quando a noite caiu, Alexandre veio buscá-la. Eu nunca tinha visto o jovem advogado tão abatido.
Seus olhos mostravam que tinha chorado também. Ele me abraçou forte, como se eu pudesse de alguma forma salvar a situação, fazer o pesadelo desaparecer. Cuide dela, foi tudo que consegui dizer. Cuide dela como se sua vida dependesse disso, porque para nós, depende. Ele assentiu, os olhos cheios de uma determinação feroz. Vou levá-la aos melhores médicos do país, da Europa se for preciso. Não vou perder minha esposa. Observei o carro se afastar, carregando minha irmã recém-encontrada de volta para seu mundo. Um mundo onde, apesar de todo o dinheiro e privilégio, ela enfrentava o mesmo destino precário que nossa mãe e tantas outras mulheres pobres enfrentavam. O risco de morrer dando à luz. Os meses seguintes foram uma tortura. Verônica enviava cartas regulares tentando soar otimista, dizendo que estava seguindo todas as recomendações médicas, que estava bem. Mas entre as linhas podíamos ler o medo. Alexandre cumpriu sua promessa. Levou-a a São Paulo, ao Rio de Janeiro, consultou especialistas. Até consideraram ir à Europa, mas os médicos aconselharam contra viagens longas no estado dela. Quando chegou o 9º mês, recebi um telegrama urgente de Alexandre. Verônica havia entrado em trabalho de parto prematuramente. Estava no hospital em Ribeirão das Flores. A situação era crítica. Não pensei 2 vezes. Peguei o primeiro ônibus disponível, rezando o caminho todo. Rezando para não perder novamente a irmã que tinha acabado de encontrar. Quando cheguei ao hospital, Alexandre estava na sala de espera, o rosto pálido, as mãos tremendo. Ao me ver, correu para me abraçar. Como ela está? Perguntei, temendo a resposta. Está na sala de cirurgia agora. Ele respondeu a voz rouca. Vão fazer uma cesariana, tentar minimizar o esforço. Mas o médico disse que as chances não são boas. Sentei ao lado dele, segurando sua mão, ambos em silêncio, unidos pela preocupação, pelo amor que sentíamos por Verônica. As horas passavam lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. De vez em quando, uma enfermeira passava, mas não tinha novidades. Só nos pedia para continuar esperando. Finalmente, quase ao amanhecer, o médico apareceu. Seu rosto cansado não revelava nada quando se aproximou de nós. Senhor Santos, ele disse, dirigindo-se a Alexandre. Sua esposa está estabilizada. O parto foi difícil, como esperávamos, mas ela é uma lutadora. Alexandre cambaleou como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. E o bebê? Ele perguntou com voz trêmula. O médico sorriu pela primeira vez. Uma menina saudável, apesar de prematura. Pequena, mas forte, como a mãe. As lágrimas vieram aos meus olhos. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. Alexandre me abraçou forte, ambos chorando abertamente agora. Posso vê-las? Alexandre perguntou ao médico. Sua esposa ainda está sob efeito da anestesia, mas pode ver sua filha no berçário. E você? Ele disse, virando-se para mim. É parente? Sou irmã dela. Respondi, sentindo a palavra ganhar um novo significado naquele momento. Podem ir os dois, então, mas só por alguns minutos. Seguimos o médico pelos corredores brancos e assépticos do hospital, até chegar ao berçário. Através do vidro, vimos várias incubadoras com bebês pequeninos. O médico apontou para uma delas. Aquela é sua filha, Sr. Santos. Era uma coisinha minúscula, com alguns fios de cabelo escuro na cabecinha vermelha. Tinha os olhos fechados, os punhos cerrados, como se estivesse pronta para lutar contra o mundo se preciso fosse. Ela é linda, sussurrei, colocando a mão no vidro, desejando poder tocá-la. Sim, Alexandre concordou, o rosto iluminado por um amor recém-descoberto. Ela é perfeita. Na manhã seguinte pudemos finalmente ver Verônica. Ela estava pálida, com olheiras profundas, parecendo frágil entre os lençóis brancos do hospital. Mas seus olhos... Ah, meu bem, seus olhos brilhavam com uma luz que eu nunca tinha visto antes. Madalena, ela sussurrou quando me viu entrar no quarto.
Você veio. Claro que vim, respondi, segurando sua mão com cuidado, como se temesse quebrá-la. Como está se sentindo? Cansada, mas feliz. Tão feliz que nem parece real. Alexandre entrou logo depois, carregando um pequeno embrulho nos braços. O bebê. Com cuidado, colocou a menininha no colo de Verônica, que a recebeu com lágrimas nos olhos. Olha, pequena, ela disse para a filha. Esta é sua tia Madalena. Ela veio de longe só para te conhecer. Me aproximei mais, olhando para o rostinho da recém-nascida. Ela era tão perfeita, tão pequena, com as bochechas rosadas e os olhinhos fechados. Uma sensação estranha me invadiu. Era como se estivesse revivendo o passado, mas de uma forma diferente. Melhor. Qual vai ser o nome dela? Perguntei. Verônica e Alexandre trocaram um olhar, como se já tivessem discutido isso. Pensamos em chamá-la de Elizabeth, Verônica disse suavemente. Em homenagem à nossa mãe. O que você acha? Não consegui segurar as lágrimas. Elizabeth. Minha mãe, que teve que fazer escolhas impossíveis, que entregou uma filha para dar a ela uma chance melhor, agora seria homenageada por essa mesma filha. Era como se um círculo se fechasse. É perfeito, respondi, a voz embargada. Mamãe ficaria muito honrada. Nos dias que se seguiram, fiquei em Ribeirão das Flores, ajudando como podia. Verônica estava se recuperando bem, mas ainda precisava de repouso. A pequena Elizabeth, apelidada carinhosamente de Betinha, era um bebê tranquilo, que dormia bem e mamava com vontade. Uma tarde, quando Alexandre tinha saído para resolver assuntos do trabalho, Verônica e eu estávamos sozinhas no quarto, admirando Betinha que dormia no berço. Sabe o que mais penso esses dias? Verônica disse de repente. Que agora entendo melhor nossa mãe. Olhei para ela surpresa. Como assim? Olhando para Betinha, pensando no que sinto por ela. Entendo o quanto deve ter sido difícil para ela entregar um filho. Só imagino que tenha feito isso por amor, por acreditar que era o melhor para mim. Assenti, sentindo um nó na garganta. Sempre pensei assim também, que ela fez a escolha mais difícil que uma mãe pode fazer, justamente porque te amava tanto. Verônica sorriu. Um sorriso triste, reflexivo. Você acha que ela ficaria orgulhosa? De quem me tornei? Tenho certeza absoluta, respondi sem hesitar. Como não ficaria? Você é uma mulher maravilhosa, forte, generosa. Qualquer mãe ficaria orgulhosa. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos, conectadas por essa compreensão mais profunda da maternidade, do sacrifício, do amor. Madalena, Verônica disse finalmente. Quero te pedir uma coisa. É importante para mim. Qualquer coisa, respondi. Quero que você seja a madrinha de Betinha. E mais do que isso, quero que você conte a ela, quando ela for grande o suficiente para entender, a história da nossa família. A história da avó que ela nunca conheceu, dos tios que vivem longe, a história de como nos separamos e nos reencontramos. Senti as lágrimas voltando aos meus olhos. Parecia que nos últimos dias eu só fazia chorar. Seria uma honra, consegui dizer. Vou guardar essa história para ela. Vou contá-la com todo o amor do mundo. Verônica estendeu a mão para segurar a minha. E assim, nossos segredos não serão mais segredos. Serão apenas nossa história. Uma história de separação, de dor, sim, mas também de redenção, de reencontro, de amor que supera o tempo e a distância. As semanas se passaram e finalmente chegou a hora de voltar para Santo Antônio. Prometi a Verônica que voltaria em breve, que estaria sempre presente na vida dela e de Betinha. Ela, por sua vez, prometeu nos visitar assim que estivesse totalmente recuperada, para apresentar a pequena Elizabeth a todos os tios. A despedida foi difícil,
mas diferente de outras despedidas da nossa vida. Não havia o peso da incerteza, o medo de nunca mais nos vermos. Havia a certeza de que agora éramos parte da vida uma da outra, de forma permanente e significativa. Os anos foram passando, e nossa família, antes dividida pelo destino, permaneceu unida pela escolha, pelo amor, pela determinação de não deixar o passado nos definir, mas aprender com ele. Betinha cresceu saudável e forte, uma menina esperta com os olhos grandes da mãe. Conforme ia ficando mais velha, começou a perguntar sobre a família, sobre como a mãe e a tia, que moravam em cidades diferentes, eram irmãs. Quando ela completou 7 anos, a idade que eu tinha quando comecei a cuidar dos meus irmãos, Verônica me chamou para passar uma temporada em Ribeirão das Flores. Era hora, ela disse, de começarmos a contar nossa história para Betinha. Numa tarde tranquila, sentamos as 3 no jardim. A pequena Elizabeth, curiosa como sempre, nos olhava com expectativa. E então, juntas, começamos a contar. Não toda a história de uma vez, claro. Apenas pequenos pedaços, adaptados para que uma criança pudesse entender. Falamos sobre sua avó Elizabeth, uma mulher forte que trabalhava muito para criar os filhos. Sobre como sua mãe ficou doente quando era bem pequena e como foi morar com outra família que podia cuidar melhor dela. Sobre como eu, sua tia, sempre senti falta da irmãzinha e como finalmente a encontrei quando ela já era adulta. Betinha ouvia com olhos arregalados, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Às vezes fazia perguntas que respondíamos com honestidade, mas sempre tendo cuidado para não sobrecarregá-la com verdades duras demais para a sua idade. À medida que ela foi crescendo, fomos contando mais, aprofundando a história, ajudando-a a entender o contexto, as circunstâncias, as escolhas difíceis que tiveram que ser feitas. E sabe, meu bem, o mais bonito de tudo isso? Betinha nunca julgou. Nunca culpou a avó que nunca conheceu por ter entregado a mãe. Nunca culpou os avós adotivos por terem levado sua mãe. Ela via a história por um prisma diferente. O prisma do amor de uma mãe que abre mão da própria filha para lhe dar uma chance melhor. Do amor de um casal que adota uma criança e a cria como sua. Do amor de uma irmã que nunca desiste de encontrar a irmãzinha perdida. Quando tinha 15 anos, Betinha me disse algo que nunca esqueci. Tia Madalena, acho que sou sortuda. Tenho 2 histórias de família, 2 raízes, 2 conjuntos de tradições. Sou mais rica por isso, não mais pobre. Essa sabedoria vinda de alguém tão jovem me deixou maravilhada. Ela tinha conseguido enxergar beleza, onde muitos só veriam tragédia. Tinha conseguido transformar a história complicada da nossa família em algo precioso, em algo que agregava valor à sua vida, em vez de diminuí-la. E agora, meu querido, chegamos ao presente. Eu, com meus 79 anos, sentada nesta cadeira de balanço, contando essa história para você. Aurora, Verônica, já não está mais entre nós. Partiu há 5 anos, de forma tranquila, dormindo. Tinha 74 anos e uma vida plena para lembrar. Uma vida com 2 partes que finalmente se integraram numa narrativa única. Betinha, a pequena Elizabeth, que não é mais tão pequena, tem hoje 54 anos. É professora universitária, casada, mãe de 3 filhos que já são adultos. E avó de uma netinha de apenas 2 anos, curiosamente chamada Aurora. O círculo continua, a vida segue, as histórias se entrelaçam. Eu nunca me casei, não tive filhos próprios, mas nunca me senti sozinha ou incompleta. Tive a família que ajudei a criar, meus irmãos, seus filhos e netos. E tive a família que encontrei depois de tantos anos de busca. Aurora, Betinha e todos que vieram depois. No final das contas, o que mais me orgulha na minha longa vida
Não são conquistas materiais ou títulos. É ter conseguido manter minha promessa. A promessa silenciosa que fiz à beira do túmulo da minha mãe. Encontrar a Aurora e, de alguma forma, reconectar os pedaços quebrados da nossa família. Não foi fácil. Houve momentos de desespero, de dúvida, de quase desistência. Houve lágrimas, muitas lágrimas. Mas também houve alegria, reconciliação, cura e, acima de tudo, houve amor. Um amor que transcendeu o tempo, a distância, as diferenças sociais, as circunstâncias impossíveis. Um amor que, espero, continue a viver nas gerações que estão por vir, transmitido através das histórias que contamos, das memórias que compartilhamos, dos laços que, mesmo quando parecem rompidos, encontram formas de se reconectar. Sabe por que estou te contando tudo isso hoje? Porque acredito no poder das histórias. Acredito que quando compartilhamos nossas experiências, nossas dores, nossas alegrias, criamos pontes. Pontes que ligam o passado ao presente, que unem pessoas que nunca se conheceram, que mantêm vivos aqueles que já se foram. Minha mãe, Elizabeth, nunca imaginou que sua história seria contada assim, tantos anos depois. Que sua decisão dolorosa, tomada num momento de desespero, se transformaria numa narrativa de esperança, de perseverança, de amor incondicional. Aurora, minha irmãzinha que se tornou Verônica, nunca imaginou que teria duas famílias, dois nomes, duas vidas, que, em vez de se contradizerem, se complementariam de forma tão bonita. E eu, Madalena, a menina de 12 anos que chorou a perda da irmã numa noite de tempestade, nunca imaginei que um dia estaria aqui, contando essa história para você, fechando esse ciclo, transformando segredos guardados por décadas em um legado de amor e compreensão. Se tem uma lição que esses longos 79 anos me ensinaram, é que a vida raramente segue o caminho que planejamos. Ela nos surpreende, nos desafia, às vezes nos quebra. Mas se tivermos coragem para enfrentar as dores, para procurar respostas difíceis, para perdoar e para amar apesar de tudo, podemos transformar até mesmo as histórias mais tristes em algo bonito e significativo. E talvez seja essa a verdadeira magia da vida. Sua capacidade de se reinventar, de cicatrizar feridas, de encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis, de unir o que foi separado, de dar sentido ao que parecia sem sentido, de transformar segredos dolorosos em histórias de cura e redenção. Agora que você conhece nossa história, espero que a guarde com carinho, que a lembre nos momentos difíceis como um lembrete de que, por mais escura que pareça a noite, o amanhecer sempre chega. Que a compartilhe quando for apropriado, para que as lições aprendidas por nossa família possam iluminar o caminho de outros. E, acima de tudo, espero que ela te inspire a olhar para sua própria história, para seus próprios segredos familiares, não com medo ou vergonha, mas com compreensão, com compaixão, com o desejo sincero de entender e de curar. Porque no final, meu querido, são nossas histórias que nos definem. Não apenas as partes bonitas e fáceis, mas também as dolorosas, as complicadas, as que preferíamos esquecer. É o conjunto delas que nos torna quem somos, que nos dá profundidade, que nos conecta uns aos outros na grande tapeçaria da experiência humana. E agora, se você não se importa, esta velha senhora está um pouco cansada. Contar histórias é um trabalho que exige energia, especialmente histórias como esta, que carregam tanto peso emocional. Mas estou feliz por tê-la compartilhado com você. Feliz por saber que, de alguma forma, nossa jornada familiar continuará vivendo através das suas memórias. Obrigada por me ouvir, meu bem. Obrigada por me dar o presente da sua atenção, do seu tempo, da sua compaixão.
Que você leve consigo o melhor da nossa história e que ela possa, de alguma forma, iluminar o seu próprio caminho.